Alô, alô a todos do canal A UPA Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre a bupropiona, que é o antitabágico. A bupropiona pode ser indicado para o tratamento da dependência à nicotina. A bupropiona pode ser indicado para o tratamento da depressão. Se você faz tratamento para o tabagismo ou faz uso da bupropiona e tem interesse em saber mais sobre esse medicamento, fique até o final desse vídeo para você compreender mais sobre a bupropiona. E não se esqueça, inscreva-se aqui e ative o sino. A apresentação da bupropiona. Esse medicamento está no mercado na forma de comprimidos. São comprimidos de liberação lenta e comprimidos de ação prolongada. Os comprimidos de ação lenta são de 150 mg e os comprimidos de ação prolongada são comprimidos de 150 e 300 mg. Essas são as principais formas de apresentação da bupropiona. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da bupropiona. Esse medicamento originalmente é um antidepressivo que passou a ser utilizado no tratamento do tabagismo, uma vez que suprime ou reduz a vontade de fumar. Esse medicamento também é utilizado geralmente em combinação com outras substâncias e medidas de apoio. Esses são os principais mecanismos de ação da bupropiona. A farmacocinética da bupropiona. Esse medicamento pode ser administrado por via oral, sendo que a concentração plasmática máxima desse medicamento vai acontecer em aproximadamente 3 horas, sendo que a eliminação desse medicamento começa a acontecer em aproximadamente 20 horas após sua administração, sendo que a eliminação desse medicamento vai acontecer por via urinária e pelas fezes. 87% desse medicamento vai ser eliminado pelas vias urinárias e 10% desse medicamento vai ser eliminado pelas fezes. Essas são as principais farmacocinéticas da bupropiona. As indicações da bupropiona. Esse medicamento está indicado para o tratamento da dependência à nicotina ou como adjuvante na cessação do tabagismo, ou eventualmente esse medicamento está indicado como antidepressivo. Recomenda-se assim evitar doses próximas ao horário de dormir. Essas são as principais indicações da bupropiona. As contraindicações da bupropiona. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade a esse medicamento. Além disso, esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam distúrbios convulsivos, o paciente que apresenta diagnóstico atual ou prévio de bulimia e também anorexia. Muito atenção, esse medicamento também está contraindicado o uso concomitante de outros medicamentos que contêm bupropiona ou inibidores da MAO. As reações adversas da bupropiona. A nível cardiovascular, o paciente pode vir a apresentar taquicardia, vasodilatação, hipotensão postural e elevação da pressão arterial. Além disso, a nível cardiovascular, o paciente pode vir a apresentar rubor e síncope. E a nível gastrointestinal, o paciente pode vir a apresentar os seguintes sinais e sintomas, como no caso, boca seca, náusea, vômito, dor abdominal, constipação e também disgeneusia. E a nível oftalmológico, o paciente pode vir a se queixar de distúrbios visuais. E a nível otorrinolaringológico, o paciente pode vir a apresentar zumbido no ouvido. E a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a ter os seguintes sinais e sintomas, como no caso, anorexia, astenia, convulsões, insônias, tremor, distúrbio de concentração, cefaleia, que nós chamamos de dor de cabeça. Além disso, a nível do sistema nervoso central, o paciente pode vir a apresentar tontura, depressão, confusão mental, agitação e ansiedade. Essas são as principais reações adversas desse medicamento. Outras reações adversas que o paciente pode vir a apresentar quando ele toma a bupropiona são febre, dor de cabeça, reações anafiláticas podem vir a acontecer no caso como prurido, urticária, angioedema e dispneia. Além disso, o paciente pode vir a apresentar também reações de hipersensibilidade, como no caso eritema multiforme e síndrome de Stevens-Johnson, e também o paciente pode vir a ter choque anafilático, que é bastante raro acontecer.
Essas são as principais reações adversas da bupropiona. As interações medicamentosas da bupropiona. No caso da interação com antiarrítmicos, antipsicóticos e beta-bloqueadores, recomenda-se iniciar a terapia pela dose inferior da faixa de dose da medicação concomitante. Se a bupropiona for adicionado ao tratamento em pacientes que já estejam recebendo as drogas metabolizadas por essas isoenzimas, recomenda-se assim reduzir a dose da medicação original. No caso da interação da bupropiona com ciclofosfamina, isofosfamina e também orfenadrina, recomenda-se assim cautela durante o uso concomitante com essa droga. No caso da interação com disapiramida, pode vir a ocorrer aumento dos níveis plasmáticos dessa droga. No caso da interação com levodopa, pode vir a ocorrer maior incidência das reações adversas. Essas são as principais interações medicamentosas desse medicamento. Agora que você conhece as principais características da bupropiona, como no caso, mecanismo de ação, indicação, contraindicação, reações adversas e interações medicamentosas, agora nós vamos abordar os principais cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com bupropiona? O primeiro cuidado de enfermagem: instrua o paciente ou cliente a tomar esse medicamento conforme recomendado e não interromper o tratamento sem o conhecimento do médico, ainda que esse paciente melhore. Enfatize também para o paciente que a importância principalmente do apoio psicológico individual ou em grupos para ajudar esse paciente. Além desses pontos fundamentais, a equipe de enfermagem também tem que ficar bastante atento ao paciente que está sendo tratado com bupropiona, como no caso, orientar e informar o paciente que a medicação não deve ser usada nos casos de distúrbios convulsivos, diagnóstico de bulimia, se o paciente apresenta anorexia nervosa e uso concomitante com outros medicamentos que contêm bupropiona ou inibidores da MAO. Então, muita atenção quanto a esses pontos que eu acabei de colocar aqui. Durante os cuidados de enfermagem, nós temos que passar o maior número de informações para esse paciente. Então, devemos orientar e informar também ao paciente ou ao cliente as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas a esse medicamento. E na ocorrência de qualquer uma delas, principalmente aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser consultado ou comunicado. Recomende também ao paciente ou ao cliente que verifique regularmente, principalmente a pressão arterial durante a terapia. Recomende também ao cliente ou ao paciente que mude lentamente de posição para minimizar, assim, hipotensão postural durante a terapia. Outro ponto fundamental que devemos enfatizar para o paciente é que este medicamento pode vir causar boca seca. Nesse caso, orientar ao paciente a realizar enxágues orais frequentes, uso de balas ou goma de mascar sem açúcar para minimizar, assim, os efeitos desse medicamento. Como esse medicamento também pode vir causar insônia, recomendo que o paciente ou o cliente evite principalmente de tomar medicamentos próximo do horário de dormir. Como esse medicamento também pode vir causar tontura, recomende que esse paciente ou esse cliente evite dirigir ou realize atividades que requerem estado de alerta durante a terapia. É importante também que durante o cuidado de enfermagem, nós profissionais de saúde devemos recomendar ao paciente que evite o consumo de bebidas alcoólicas e à base de cafeína, como também o uso de qualquer outra droga ou medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. E durante a terapia, nos casos de depressão evidente quando o paciente apresenta, mantenha o paciente sob vigilância e comunique imediatamente ao médico. No caso das interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante com outros medicamentos que eu acabei de citar aqui mesmo nesse vídeo. Ao administrar esse medicamento por via oral, a medicação não deve ser administrada próximo do horário de dormir, por causa que pode vir causar insônia. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com bupropionato. Se você está chegando agora nesse canal e gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho onde está escrito inscreva-se, ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.